Eu não nasci no Rio. Eu não cresci ouvindo o barulho das ondas quebrando na areia de Copacabana. Eu não herdei o Flamengo do meu pai, nem do meu avô, nem da minha rua. Não tinha nenhuma bandeira rubro-negra pendurada na janela da minha casa. Mas ainda assim, foi o Flamengo que me escolheu. E eu sei que pode parecer loucura ouvir isso de alguém que veio de outro país, de outro continente, de uma realidade completamente diferente. Mas foi o Flamengo que me ensinou algo que nenhum outro lugar, nenhuma outra experiência, nenhum outro sentimento conseguiu me ensinar. A acreditar quando o mundo inteiro já tinha desistido. E talvez por isso eu esteja aqui hoje, morando nesse país, andando por essas ruas, respirando esse calor sufocante de novembro, porque o Flamengo me puxou para cá. Ele me chamou, me trouxe. E, de alguma forma, sussurrou no meu ouvido. Vem aprender o que é sentir o futebol de verdade. Vem entender o que é viver até o último segundo. Eu lembro exatamente do dia em que percebi que minha vida tinha mudado de rumo. Foi quando eu vi um jogo do Flamengo e entendi que aquela camisa não era só tecido. Era história viva. Era sangue nas veias. Era dor que vira glória. Era fé em forma de grito. E olha, eu não estou aqui tentando convencer ninguém de nada. Eu estou aqui porque isso é real. Eu vim morar no Brasil por causa desse sentimento que vocês criaram aqui. Porque vocês vivem o futebol de um jeito que eu nunca tinha visto em lugar nenhum do mundo. De um jeito que me agarrou pela alma e nunca mais me soltou. Era novembro de 2009. Eu estava em outro país, com outra rotina, outra vida, outro idioma. Naquela época, eu não entendia nada de futebol brasileiro. Eu sabia que existia um time chamado Flamengo, mas só isso. Um nome que eu tinha ouvido algumas vezes, mas que não significava nada para mim. Até que um amigo brasileiro me chamou para assistir um jogo. E esse jogo mudou tudo. Foi na última rodada do Brasileirão. O Flamengo estava brigando pelo título depois de uma arrancada que ninguém acreditava ser possível. O time tinha começado o segundo turno em situação desesperadora, fora da zona de classificação para Libertadores, longe do topo da tabela, e então algo aconteceu. Uma sequência de vitórias que desafiava qualquer lógica. Uma explosão de raça, de vontade, de algo que eu não conseguia nomear naquela época, mas que hoje eu sei que tem um nome: mentalidade rubro-negra. Naquele dia, o Flamengo enfrentava o Grêmio no Maracanã. Precisava vencer e torcer por tropeços dos adversários. Eu estava lá, do outro lado do mundo, sentado na frente de uma televisão, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo cada segundo como se fosse meu. A narração estava em português, e eu mal conseguia acompanhar as palavras. Mas não precisava de tradução. Dava para sentir. Dava para ouvir a tensão na voz do narrador. Dava para ver a agonia nos rostos dos torcedores enquanto a câmera cortava para a arquibancada. E então o Flamengo venceu. E os outros resultados vieram favoráveis. E, de repente, aquele time que tinha começado o campeonato quase sem chances era campeão brasileiro. Eu não conhecia a história do clube. Eu não sabia o que aquilo significava para milhões de pessoas. Mas eu vi nos olhos do meu amigo. Eu vi nas ruas, quando as imagens apareceram na TV. Eu vi na forma como aquele país inteiro parou para celebrar ou para lamentar. E naquele momento eu pensei, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi. Nos anos seguintes eu comecei a acompanhar o Flamengo de longe. No começo era só curiosidade. Uma forma de manter contato com aquela emoção que tinha me tocado naquele novembro de 2009. Mas aos poucos aquilo foi virando algo maior. Eu comecei a entender a história. As conquistas dos anos 80. O time dos sonhos de 2019. As dores também. As eliminações improváveis. Os vice-campeonatos que arrancavam o coração. As promessas não cumpridas. E sabe o que eu descobri? Que ser Flamengo não é só comemorar título. É sobreviver às quedas. É levantar quando tudo parece perdido. É acreditar quando a matemática diz que acabou. Eu passei a acompanhar cada jogo que eu conseguia. Ficava acordado de madrugada no meu país para ver partidas ao vivo. Baixava resumos, lia notícias traduzidas, entrava em fóruns de discussão. E quanto mais eu conhecia, mais eu me apaixonava. Não pela facilidade, não pela arrogância, mas pela resistência.
pela capacidade de transformar sofrimento em combustível, de usar a dor como trampolim para a glória. Eu vi o Flamengo cair. Eu vi o Flamengo se reerguer. Eu vi o Flamengo perder jogos impossíveis de perder. E vi o Flamengo ganhar jogos impossíveis de ganhar. E em cada um desses momentos, eu aprendi algo sobre mim mesmo. Sobre não desistir. Sobre continuar acreditando. Sobre manter a chama acesa mesmo quando o vento tenta apagar. E então, em 2019, eu tomei uma decisão que muita gente ao meu redor achou maluca. Eu ia me mudar para o Brasil. Não foi por trabalho. Não foi por família. Foi porque eu precisava entender aquilo de perto. Eu precisava estar lá. Sentir o que era torcer para o Flamengo no Maracanã, andar pelas ruas e ver a camisa rubro-negra em cada esquina. Conversar com gente que carregava aquilo no sangue desde criança. Minha família não entendeu. Meus amigos acharam que era fase. Mas eu sabia que não era. Eu sabia que aquilo tinha me transformado de uma forma que não dava para explicar. E quando eu finalmente cheguei aqui, e foi como se eu tivesse voltado para casa. Uma casa que eu nunca tinha conhecido, mas que me esperava há anos. Eu lembro do meu primeiro jogo no Maracanã. A sensação de entrar naquele estádio, de ouvir aquela multidão cantando antes mesmo da bola rolar, de sentir o chão tremer quando o time entrava em campo. Eu chorei. Eu não consegui segurar, porque naquele momento tudo fez sentido. Todas as noites acordado, todas as derrotas que me deixaram arrasado, todas as vitórias que me fizeram gritar sozinho na frente da TV, tudo tinha me levado até ali. E ali eu entendi. Eu não era mais um estrangeiro torcendo de longe. Eu era parte daquilo. Eu era nação. Tem uma coisa que eu percebi nesses anos todos vivendo aqui. A expressão acreditar até o fim não é só uma frase de efeito. Não é só uma palavra bonita que a torcida grita nos estádios. É um jeito de viver. É uma filosofia que transborda do futebol e contamina tudo ao redor. No meu país, quando um time está perdendo de 2 gols de diferença faltando 10 minutos para o fim, todo mundo já levanta e vai embora. Porque já acabou. Porque não tem mais chance. Porque é melhor evitar o trânsito. Mas aqui é diferente. Aqui a torcida fica. Aqui a torcida canta mais alto. Aqui a torcida empurra o time para frente, mesmo quando a lógica diz que não tem mais jeito. E o Flamengo ensina isso melhor do que ninguém. Quantas vezes esse time já virou jogos no finalzinho? Quantas vezes já arrancou vitórias do impossível? Quantas vezes já provou que o jogo só acaba quando o árbitro apita? E sabe por que isso acontece? Porque existe uma corrente de energia entre arquibancada e gramado. Porque existe uma crença coletiva tão forte que ela se materializa em gols, em defesas, em jogadas improváveis. Eu aprendi isso na pele. Eu aprendi que desistir antes da hora é trair a si mesmo. Que fechar os olhos para o jogo, porque está difícil, é perder a chance de ver o milagre acontecer. E isso não vale só para o futebol. Vale para a vida. Vale para cada batalha que a gente enfrenta. Vale para cada momento em que a gente olha para o placar e pensa: não tem mais jeito. Tem jeito. Sempre tem. Enquanto o jogo não acabou, a gente continua acreditando. E olha só onde a gente está agora. Novembro de 2025. O Brasileirão entrando nas rodadas decisivas. O Flamengo podendo assumir a liderança nessa próxima rodada. E vocês sabem o que eu sinto quando olho para essa tabela? Eu sinto aquele frio na barriga de 2009. Eu sinto aquela expectativa, aquela ansiedade boa, aquela sensação de que algo grande pode estar prestes a acontecer. Porque é assim que funciona. A cada ano, a cada campeonato, a cada jogo importante, a gente revive tudo de novo. A gente volta a ser criança esperando pelo presente de Natal. A gente volta a sentir aquele aperto no peito antes da bola rolar. E sim, tem gente que vai dizer: calma, ainda faltam rodadas. Tem gente que vai dizer: não vamos nos empolgar. Mas sabe de uma coisa? Empolgar é bom. Acreditar é necessário. Porque se a gente não acreditar agora, quando é que a gente vai acreditar? Quando estiver matematicamente campeão? Não. A graça está em acreditar antes. E magia está em sonhar quando ainda é possível decepcionar. Porque é isso que nos mantém vivos. É isso que nos faz sentir cada jogo como se fosse o último da nossa vida. E o Flamengo sempre nos dá motivos para acreditar, mesmo quando a situação parece complicada.
mesmo quando o caminho está cheio de obstáculos. Esse time tem história, tem tradição, tem algo inexplicável que faz com que, nos momentos decisivos, algo diferente aconteça. Então, eu quero falar diretamente com você que está me ouvindo agora. Com você que, assim como eu, carrega o Flamengo no peito. Não importa se você nasceu no Rio ou em qualquer outro lugar desse país gigante. Não importa se você herdou isso da sua família ou se escolheu sozinho. Não importa há quanto tempo você torce. O que importa é que a gente está junto. Somos milhões. Milhões de corações batendo no mesmo ritmo. Milhões de vozes cantando a mesma música. Milhões de almas conectadas por uma camisa rubro-negra. E nesse momento, nessa reta final de campeonato, a gente precisa estar mais unido do que nunca. A gente precisa emanar energia positiva. A gente precisa acreditar com cada célula do nosso corpo. Porque quando a nação acredita, o time sente. Quando a torcida empurra, o jogador corre mais 1 metro. Quando a arquibancada canta, o impossível fica mais perto. Eu sei que é difícil às vezes. Eu sei que tem momentos de ansiedade. Eu sei que a gente olha para o calendário e começa a fazer contas, a imaginar cenários, a criar expectativas. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Que o melhor jeito de lidar com isso é simplesmente estar presente. Viver cada jogo, sentir cada lance, comemorar cada vitória como se fosse a última. E, acima de tudo, nunca desistir antes do apito final. Porque esse é o nosso DNA. É quem a gente é. Somos a nação que acredita até o fim. Somos o povo que transforma dor em motivação. Somos a torcida que faz do impossível uma possibilidade real. Eu vim de tão longe para entender isso. Eu atravessei oceanos, aprendi um novo idioma, refiz minha vida em outro país, só para poder sentir de perto o que vocês sentem desde sempre. E cada segundo valeu a pena. Cada sacrifício fez sentido. Porque hoje, quando eu entro no Maracanã, eu não sou mais o gringo que tentava entender o que era aquilo. Eu sou parte da nação. Eu sou mais um entre milhões. E isso me enche de orgulho. Me enche de gratidão. Me enche de certeza de que estar aqui, vivendo isso, é um dos maiores presentes que a vida poderia me dar. Então, independente do que acontecer daqui para frente, independente de quantos títulos a gente ganhar ou deixar de ganhar, eu sei que fiz a escolha certa. Porque o Flamengo não é sobre ter sempre a vitória, é sobre ter sempre a esperança. É sobre levantar quando cai. É sobre acreditar quando é mais fácil duvidar. Isso ninguém tira da gente. Eu quero terminar esse vídeo com um pedido simples. Se você chegou até aqui, se você sentiu alguma coisa parecida com o que eu sinto, deixa um comentário aí embaixo dizendo: eu acredito até o fim. Só isso. 3 palavras. Mas 3 palavras que carregam toda a nossa fé, toda a nossa raça, todo o nosso amor por essa camisa. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve aí. Porque aqui é um espaço para a gente se fortalecer juntos. Para a gente dividir essa emoção que só quem é Flamengo entende. Deixa o like também, para a gente saber que você está com a gente nessa caminhada. E compartilha com aquele amigo, com aquele irmão, com aquele familiar que sangra rubro-negro. Porque quanto mais a gente espalhar essa energia, mais forte a nação fica. Eu não nasci no Rio, mas o Flamengo me escolheu. E hoje eu vivo nesse país, respiro esse ar, caminho por essas ruas. Tudo por causa de uma camisa, por causa de um sentimento, por causa de uma fé que não se explica, só se sente. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Até o fim, sempre.